Olá, hoje vamos fazer um acompanhamento, o relatório de novembro do RBIF, Fundo de Infraestrutura da Rio Bravo. Esse é o canal Estudos em FIIs e esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos analisar aqui o que é que esse fundo trabalha. Trabalha bastante com originação própria, com uma alavanca de valor. O que isso quer dizer? Que ele origina, estrutura operações do zero e ele consegue ganhos maiores. A gente vai ver isso, algumas originações dele em CDI com um carrego bastante interessante. Então acaba dando mais lucro para o fundo, assim como o fundo da Boqueina faz esse trabalho, o fundo da Rio Bravo também faz. Então é um trabalho muito bacana, muito interessante. O Kinea também faz, enfim, outros fundos de infra fazem, né? Mas isso é sempre uma alavanca de valor para o fundo. Ele é um fundo, pelo porte dele, é um fundo bem diversificado, né? Assim, um fundo pequeno, mas tem 24 debêntures, trabalha bastante com a seleção de crédito e também com a parte da estrutura ESG. Então, a gente vem acompanhando esse fundo aqui, ele vinha negociando nos meses anteriores com o leve ágio 1.06, 1.04, e agora ele está numa condição mais interessante, está negociando basicamente em cima do patrimonial, né, com PVP de 1. Bom, pontos positivos e negativos que a gente poderia tirar pelo relatório aqui. Primeiro ponto de atenção, esse fundo é um fundo pequeno, tá? Então 59 milhões é um fundo pequeno. Número de cotistas, veja, 848. Mês passado, 841. O fundo ganhou 7 cotistas, né? Então, o que acontece? A liquidez do fundo, com isso, ela é baixa, porque tem poucos cotistas, tem pouco patrimônio. Então, negocia pouco, né? Isso, reflexo disso, se vê no booking no fundo. Você vai colocar uma ordem, às vezes, para comprar alguma coisa, a situação se torna mais complexa. Veja, a liquidez dele, a gente vai passar aqui em torno de 33 a 35 mil diária, né? Você imagina só, então tem 3 ordens de 10 mil, fechou o booking do dia, né? Entendeu? Não tem mais negociação dentro do fundo. Então, um dos pontos de atenção é esse fundo precisa crescer, né? Ele precisa, logicamente, continuar o processo de crescimento, ele fez a segunda emissão lá, ele precisa de novas emissões para que ele cresça, se torne mais atrativo nesse requisito liquidez. Então, é um ponto de atenção, sim, a gente como cotista, né, tem que ficar atento a isso, tem que tomar cuidado aos riscos de liquidez quando a gente entra nesses empreendimentos aqui. Apesar disso, é um fundo que vem fazendo um ótimo trabalho, né? Então, basicamente, ele precisa se estruturar, crescer mais. Ele contratou, inclusive, formador de mercado. Eu acho que isso vai ajudar bastante a divulgação da Rio Bravo desse fundo, que é pouco conhecido. Bom, durante 4,4 anos, o carrego da carteira dele é interessante, IPCA mais 8,7, CDI mais 3%, um bom nível de carrego. Para o porte dele, 24 emissores, é bem diversificado, né? Setorialmente, tanto como em número de emissores também. E ele vem pagando assim, o dividendo uma faixa ok, né? Ele, logicamente, não está aos níveis dos melhores, mas tem pagado aí, por exemplo, uma média de atingindo próximo quase 12% ao ano. Esse mês aí, ele pagou 0,94. Tabela de sensibilidade, ele corresponderia aos preços atuais, um IPCA mais 7,5 de taxa interna de retorno. Bom, o que favoreceu o fundo esse mês, como todos os FIINFRAs? IMAB, né? Então, basicamente, as NTNBs caindo, preço unitário subindo, IMAB fechou positivo, ajudou os fundos, 2,60%. Então, a gente tem visto isso em todos os fundos. O fundo relata aqui no cenário macro, né, basicamente descreve isso que eu resumi para vocês, do cenário macro, né, e da curva de juros. E aqui ele faz algumas considerações interessantes. Então, ele fala que, basicamente, independente do movimento do spread de crédito, do nível da NTNB, ele busca focar em distribuição do carrego da carteira. Primeiro, ele busca constituir um carrego atraente e robusto. Ele tem feito isso? A resposta é sim, né? A gente viu carrego IPCA mais 8,7, CDI mais 3, com boa qualidade de crédito. Então a gente vai dar uma passadinha nas debêntures dele também para dar uma analisada. Mas enfim, sim, é isso que o fundo está dizendo, ele vem cumprindo, né? Ele vem trabalhando muito forte nesse aspecto aí, de ter uma carteira com carrego bastante atrativo, beleza? Bom, a estratégia das posições CDI que ele fez, que ele originou, se mostrou vencedora, de fato, né? Ó, com um ganho 1,15% acima do IMAB, então já líquido, né? Então isso é muito legal. Ele originou, capturou o ganho de originação, beleza? A parte PCA da carteira, ele tem buscado trabalhar, na verdade, nas durations mais curtas. Então a gente vai ver que por isso ele está se desfazendo de algumas posições, fazendo algum giro estratégico de carteira.
Vamos lá falar sobre o giro dele, então, da carteira. O que ele girou esse mês aqui? Então, como ele falou bem aqui, ele se desfez de alguns giros de posições de duration mais longa, né? Basicamente, é transmissão, vocês veem bastante transmissão aqui, algumas gerações também. Então, com esse giro que ele fez aqui, essa troca de debêntures aqui, basicamente, ele conseguiu um ganho de 9 BPS na carteira de crédito do mês, beleza? O que mais que o gestor nos fala relativo a resultado? Então, ó, bom, ele fala como é constituído o resultado. Então, o resultado é sempre carrego de carteira, em termos reais, variação monetária, que é a inflação, ágil ou deságio no investimento, movimentação das NTNBs, a gente viu aqui, vai vendo a DRE, a importância disso. Ganhos ou perdas de capital, variação do spread de crédito, marcação de derivativos, se for o caso. Bom, então o que o fundo nos fala? Fica mais fácil de ver na DRE aqui. O fundo nos fala, DRE de novembro, a receita total dele na curva, ou seja, se a debênture não tivesse sido remarcada, mas, levando em conta que a debênture, vocês sabem muito bem, a debênture é remarcada diariamente, pois debêntures são ativos extremamente líquidos, né? Então o mercado precifica, ele põe uma etiqueta de preço diariamente no valor de cada debênture e essa debênture é negociada ao preço do dia, né? Então, marcação a mercado não é um fenômeno teórico, é um fenômeno prático, tá? Bom, dito isso, né, a receita dele na curva, ou seja, sem marcação a mercado, foi de 500 mil, 531 mil. Ah, de onde veio essa receita? Debêntures, cotas de FDIC, enfim, veio do portfólio do fundo, tá? Então, ele pegou esse 500 mil aqui, olha só o impacto da marcação a mercado esse mês. Ela vinha negativa, né, nos meses anteriores. Esse mês deu quase 800 mil positivo de impacto de marcação a mercado. Bastante interessante. A gente tem visto isso em todos os fundos de infra, basicamente. Então, foi um mês bom para os FIINFRAs, né? Com esse valor de quase 800 mil, né, ele fez um carrego interessante na composição da DRE do fundo. Tirando as despesas, então, sobrou um resultado marcado a mercado, basicamente de 1.278.041. Isso representa um resultado sobre cota de R$ 2,00, basicamente marcado a mercado, ou, né, um resultado percentual sobre a cota patrimonial de 2,19%. Traduzindo, né, foi um ótimo mês, não somente para esse FIINFRA, como para os demais também, por esse fator aqui. Ficou bem claro na DRE, acredito que tenha ficado para vocês aqui, o impacto da marcação a mercado nesses fundos de infra, por serem produtos com similaridade de renda fixa. Então, é o mesmo mecanismo e a mesma forma de pensar e trabalhar, por exemplo, de um crédito público, de um crédito privado, tesouro direto, né? Então, tem uma similaridade conceitual muito grande. O que ele nos fala aqui também sobre pagamento? Então, ele nos fala que disso que ele gerou, né, vocês vão ver que parte ele pagou e parte ficou retida, né? Então, ele nos fala que para os próximos meses adicionaremos ganhos de capital às distribuições mensais, que podem resultar em incrementos até 0,10% nas distribuições, de acordo com nossas estimativas. Então, o que ele fala? Que ele vai continuar fazendo ganho de capital e adicionando esse ganho de capital à distribuição mensal do fundo na ordem de 0,10%, ok? Bom, no ano, como é que está? No ano a gente vê esse valor em 10,19% e nos últimos 12 meses, 9,2%. O que impactou esses valores do ano? Já vamos aqui para a parte da rentabilidade e a gente vai entender que foi esse período aqui, no mês de fevereiro, março e abril, basicamente março, né, que o fundo quase deixou de pagar. Então, como ele deixou de pagar aqui, porque ele pegou aquele período, marcação a mercado jogando contra, e além disso, spread de crédito totalmente aberto em função do evento Light, Americanas, enfim, aquela bagunça que deu no mercado nesses meses aqui, o fundo, as debêntures foram fortemente afetadas, o fundo pagou pouco. Então, se derrubou a rentabilidade a longo prazo desse fundo aqui, anual, né? Como esse é um fundo relativamente novo, ele começou no mês 8 de 2022, né? Ele ainda estava se estruturando nessa ocasião, ele acabou sendo até um pouco mais impactado do que os demais, né? Então, isso fez com que o pagamento anualizado do fundo aqui esteja mais baixo, embora o fundo, como a gente viu aqui, venha se recuperando bem, venha nesse mês aqui de novembro, gerando mais, né? Isso fica bem claro no gráfico, né? Então, quando a gente vem para o gráfico aqui, a gente vai perceber as recorrências de pagamento do fundo, muito em linha com as curvas da NTNB também, nos meses que a NTNB estava jogando a favor. Ele pagou muito bem, chegou a pagar até 1,65 em junho, né? Já nesses meses, por exemplo, fevereiro, que foi o estresse de crédito que a gente viu, ele inclusive amortizou o principal aqui, né? No mês de outubro também amortizou um pouquinho do principal,
mas aqui a gente já vê a geração dele, né, pagando caixa, basicamente em novembro, ele pagou o 0,89, que dá um yield de quase 1%, beleza? E o restante ele colocou na reserva, basicamente. Então a gente tem aqui, né, o DI sobre cota patrimonial, como a gente viu no anterior, ele daria 0,96 no mês de novembro, ele daria 10,6 no ano, e nos últimos 12 meses, 11,50. Então, na verdade, fundo, quando a gente compara com os pares, ele está um pouco abaixo da média dos pares, porque ele sofreu mais nesse período de estresse do evento Americanas. Aqui ele coloca para a gente uma visualização gráfica disso que a gente mostrou, né, do resultado marcado a mercado, como é que ficou o resultado do mês, né, esses 2% que ele conseguiu, da onde veio. Destaque para a parcela de ganho CDI dele, né, que é 0,3%, que são das originações próprias, né, e o giro também, 0,09%, que é ganho por gestão ativa. Então, destaque para esses 2 pontos aqui. Bom, vamos passar um pouquinho a carteira do fundo, né, a carteira, apesar de ser um fundo pequeno, como a gente falou, ele está setorialmente bem diversificado, né, bastante em energia elétrica, geração renovável, então ele tem parte de rodovias, ele tem recebíveis de geração de energia também, e aí telecomunicações, saneamento, demais debêntures também no portfólio. O rating deles são bons níveis de rating também que ele tem. E aqui a gente vê o tema da liquidez que a gente conversou. Então a liquidez do fundo, ó, R$ 32.374. É uma liquidez diária realmente baixa, né? Quando a gente compara a média dos outros fundos. Ponto positivo, taxa dele 0,80, então mais os 5 aqui de custódia, na verdade 0,85. A taxa dele um pouco abaixo das médias dos pares também. Aqui, a gente olhando a carteira dele com um pouco mais de detalhe, a gente percebe o quanto agrega as operações estruturadas em CDI, ou seja, as quais ele constituiu e originou do zero, e ele constituiu essa dívida em CDI já, não é um swap de indicadores, então ele constituiu a dívida em CDI, basicamente com um spread bastante interessante, né, pagando muito bem, que constitui aquele CDI mais 3 que a gente viu lá para frente. Bom, aqui as demais debêntures, né, a gente passa, então aqui tem o Metrô do Rio, Itapoá Terminais, né, que mais que a gente vê aqui? Ele tem, bom, tem uma debênture da Norte Transmissora, olha só que interessante aqui também. Bom, então 24 debêntures para o porte do fundo, ok, né, então como é um fundo pequeno, realmente ele acaba até tendo um número de debêntures ok para o porte. Então, dito isso, para resumo, para a gente fechar o vídeo aqui, considerações finais, o fundo foi favorecido no mês pelo IMAB, jogando a favor, né? Com isso, o fundo pagou parte disso aumentou o VP, ou seja, entrou para reserva, né? Isso ele vai poder utilizar nos meses posteriores, como ele nos disse, né? Ganho de capital vai ser distribuído da ordem de 0,10% nos próximos meses. Pontos positivos, né? Que o fundo está negociando a questão de patrimonial de 1,01, pontos de atenção, fundo de pequeno porte e baixa liquidez. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado como cotista. O fundo precisa emitir, né? Esse mercado precisa crescer, a gente tem aí só 12 fundos, como falamos, nesse setor, entrando com 13 agora do Nubank, mas são poucos fundos, né? Então a gente precisa ter mais opções para investir nesse setor de infraestrutura, que é um setor bastante novo, né? Esse fundo aqui, sim, pelo que a gente viu, ele tem um potencial realmente de originação, ele tem um potencial de seleção de debêntures interessante, ele faz gestão ativa, então ele é um fundo que trabalha muito em linha, como os demais que a gente vem visto aí, fazendo isso com bastante propriedade, que é o caso do Bocane, o caso do Cadif, o caso do CPTI, entre outros, né? Que fazem tanto o giro quanto a questão de originação. Então, isso implica num ponto positivo, que é o carrego, que a gente viu aqui, o carrego dele é interessante, então se o fundo tem um bom carrego, fatalmente ele vai acabar tendo um nível de pagamento interessante, né? O que ele precisa realmente é crescer mais liquidez e mais debêntures no portfólio também, para ele ter um fluxo de caixa mais contínuo, mais consistente, e ele possa trabalhar melhor essas possibilidades para estar entregando mais para o cotista, não ficar muito suscetível a variações aí de mercado e spread de crédito em algumas debêntures, até como a gente viu acontecer quando o fundo ainda era menor, que foi naquele mês de fevereiro, né? Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.